Você sabia que a expressão vou dormir porque amanhã é dia de branco? Ou outra ainda, que mulata bonita? São expressões do período colonial e são extremamente racistas? São profundamente discriminatórias e opressoras? Bom, se você não sabia, então vamos juntos nesse vídeo para aprender um pouco mais sobre palavras e expressões racistas. Sobretudo em época de consciência negra, mês da consciência negra. Eu sou o professor Miro Santos e nesse vídeo vou tratar das expressões racistas. Vem comigo! A língua é uma instituição social desenvolvida nas culturas, dentro de uma dada sociedade. A linguagem é um sistema de signos que apresenta ideias, valores, comunica pensamentos e formas de entender o mundo. Sendo assim, as expressões que comunicam as linguagens em geral, elas são contextualizadas historicamente, localmente, então elas têm um tempo e espaço e elas reproduzem aqueles valores e ideias que são expressivos em uma dada sociedade. Valores e ideias os quais são comuns. E muitos desses valores e ideias são preconceituosos, são extremamente ofensivos. As expressões racistas são naturalizadas e são percebidas pelo senso comum como nada demais, mas muito pelo contrário, estão impregnadas de relações étnico-raciais. O que é o senso comum? É, de maneira geral, aquilo que é pensado a partir de tradições, de pessoas as quais não refletiram sobre os temas e de pensamento ideológico que vai se repetindo como uma herança cultural. Então, o senso comum, aquele pensamento ou ação irrefletida, reproduz ofensas e reproduz palavras de dominação, palavras discriminatórias, sem pensar. Então as pessoas elas acabam automaticamente reproduzindo coisas que não são bacanas de se dizer. Então é melhor que a gente se atente a isso e que a gente faça uma autocrítica e comece a pensar e repensar nas palavras que podem ser perigosas e ofensivas. Ok? Vamos juntos! Bom, as palavras que são ofensivas e são extremamente racistas são várias. A gente vai listar algumas delas nesse vídeo. A primeira, feita nas coxas. Durante muito tempo atrás, no período colonial, os telhados das casas eram moldados nas coxas dos escravizados. Como eles eram indivíduos diferentes, com corpos de tamanhos diferentes, as telhas não ficavam no mesmo formato. E por isso o resultado eram telhas que não se encaixavam, não eram regulares. Dá uma impressão ruim de que o que os negros escravizados faziam era um mal feito. E é claro que essas pessoas elas tinham corpos diferentes, estaturas, pesos, tamanhos, que é muito comum que isso aconteça, são as pessoas que são diferentes. Entretanto, na hora de fazer o encaixe dessas telhas, dava muito errado e muitas vezes não encaixava corretamente. Então, começou a ser utilizada essa expressão feito nas coxas como sinônimo de coisa ruim, de coisa de negros, de coisa de pessoas escravizadas que não tinham capricho, que não tinham responsabilidade nas suas ações. Bom, a gente vai falar sempre a expressão e, é claro, no finalzinho a gente vai fazer uma sugestão de substituição para que vocês tenham ideias bacanas que vocês possam utilizar na prática, no linguajar, no comum, na fala comum, cotidiana, e a gente comece a rever e reaprender novas coisas, para que a gente não passe adiante, não multiplique, não reproduza expressões racistas. Então, nesse caso, feito nas coxas é sinônimo de algo mal feito. Então, substitua a expressão por mal feito. Simples assim. 2. Mulata. É uma palavra que toma como base a mula, um animal que surge a partir do cruzamento de burro com égua. Durante o regime escravocrata, muitas mulheres eram abusadas pelos senhores e ficavam grávidas. Assim, os filhos dessas relações ficavam conhecidos por mulatos, o resultado do cruzamento de um homem branco com uma mulher negra. Atenção para a versão atual. Mulata tipo exportação, que também é muito ofensiva.
Bom, durante o regime escravocrata, muitas mulheres eram abusadas pelos seus senhores e ficavam grávidas. Então, mulata toma como base a palavra mula. Mula é uma palavra que significa um ser, né, um animal, que ele veio a partir do cruzamento entre o burro e a égua. Então, de certa forma, aqueles senhores que estupravam ou faziam sexo com as suas escravas, negras escravizadas, eles tinham filhos que eram miscigenados. No entanto, na sociedade da época, utilizava-se esse termo, essa expressão mulata, que é muito pejorativa porque ela é como um ser diferente, um ser misturado, uma mistura ruim, um ser subgente. Então esse resultado lembrava também um cruzamento, seria um cruzamento entre um homem branco e uma mulher negra. Então é uma expressão extremamente racista. Uma dica a mais. Atenção para a expressão atualizada desse termo. Qual que é? Mulata do tipo exportação. É muito sexista, muito racista, muito machista essa expressão. Mulata tipo exportação. Não faça isso, não escreva isso e não diga isso. Que a gente ouve em meios de comunicação, em música, em pessoas que verbalizam isso mundo afora, tentando fazer uma ideia bacana, uma ideia especial, uma ideia de beleza brasileira. Beleza da negra brasileira, ou beleza da mulher miscigenada, negra ou parda brasileira. Bom, como sugestão, utilize a expressão parda, ou pardo, ou afrodescendente, ou negro. Muito cuidado com as expressões. Essas expressões elas também têm que vir, né, sobretudo, pensadas e refletidas a partir do local de origem, do local onde se fala. Então, por exemplo, algumas palavras em algumas sociedades são altamente pejorativas e outras não. Aqui no Brasil mesmo, usar o termo negro ou negra, ok. Preto ou preta, dependendo do tom, entonação e contexto, ok. Lá nos Estados Unidos, você usar o termo que advém do negro, nigger, não é bom, é extremamente ofensivo. Eles querem se distanciar dessa ideia, que remota aos negros escravizados, que os portugueses levaram também para lá, para a América do Norte. Inclusive a palavra black. Então, por exemplo, Black Lives Matter não é ofensivo. Então, saiba o contexto, saiba qual sociedade você está dialogando, conversando. 3. Criado mudo. Como ficou conhecido o escravizado que ficava em pé durante as noites no quarto ao lado da cama, geralmente para servir água ou outras coisas aos senhores. Bom, essa expressão ela vinha também do período colonial escravocrata. Quanta coisa ruim esse período nos trouxe e nos fez. Ela vinha desse período no qual representava um sujeito, claro, um negro, um homem negro, uma mulher negra escravizada. Substitua já a palavra escravo por termo escravizado. Porque você falar escravo, você está naturalizando. Ah, fulano é escravo, fulano foi escravo. Não, fulano foi uma pessoa. Antes de tudo, ele é uma pessoa que foi escravizada. Então, havia um sujeito que ficava de pé ao lado da cama durante horas, ou o dia inteiro, ou à noite, para servir aos senhores. E aí foi criada essa expressão, criado mudo, que ele não ia falar, ele ia apenas então somente servir. Claro que essa expressão é pejorativa, mesmo que a gente não reconheça, não reconhecer a expressão, não reconhecer o significado de uma expressão, não quer dizer que ele não seja ruim, não quer dizer que não seja pejorativo ou extremamente ofensivo. É preciso que nós saibamos, né, ou busquemos se a expressão é ou não ruim. Como sugestão, utilize a expressão mesa de cabeceira. Simples, pronto. Não precisa repetir. Criado mudo, criado mudo. Criado já é uma coisa muito infeliz, né? A gente não tem que ter nenhuma pessoa como criada, como escravizada, como serva e assim sucessivamente. 4. Cabelo ruim, cabelo duro, pichain, palha de aço. São termos que depreciam as negras e os negros, ou seja, depreciam e julgam de modo racista e etnocentrista o cabelo afro, negando a sua beleza existente. Cabelo ruim, cabelo duro, cabelo pichain, cabelo bombril, cabelo de palha de aço, são expressões também pejorativas, as quais qualificam
de maneira muito negativa o termo, a expressão que está sendo utilizada. Por quê? É claro que isso é de maneira pejorativa para depreciar o tipo de cabelo que os negros e negras têm. Para aqueles que estudam antropologia, há um termo muito comum que chama-se, é um conceito, etnocentrismo, que é você colocar a partir de sua visão, a sua perspectiva, o mundo à sua volta. Os brancos colonizadores colocavam o cabelo do outro, a expressão do outro, a forma do outro, a fisiologia, a aparência, enfim, como algo ruim. Então, o cabelo que não é liso, o cabelo que não é considerado adequado para a visão eurocêntrica, era chamado de cabelo ruim, cabelo feio, cabelo duro. Como sugestão que você deve utilizar, cabelo crespo, cabelo afro, ok? Cabelo cacheado. 5. Disputar a nega. São termos que depreciam as negras, têm origem na escravidão e ao mesmo tempo na misoginia e no estupro, quando homens brancos, no caso os senhores, disputavam algum esporte ou jogo e o prêmio era uma escravizada negra. Esse termo também é muito comum, sobretudo para o esporte, para competição, para conquista, e não é bom. Por que ele não é bom? Porque assim, durante o período lá de novo, período colonial, período escravocrata, as pessoas, sobretudo homens, de certa forma, utilizavam esse termo com muito machismo, muita misoginia, muito sexismo, para falar que aquele que ganhou uma certa partida, uma certa disputa, iria ganhar algo. E esse algo seria uma negra. Não tenho o que falar, esse termo é muito ruim, cara. É um dos piores. Bom, quando homens brancos disputavam um jogo, o prêmio seria uma mulher. Então os caras iam estuprar uma mulher e transar com uma mulher. Claro, mulher negra. E aí ficou disputar a negra. Como sugestão, a dica é substitua a expressão disputar a nega por revanche. Jogar a revanche, desempatar. Se liga, meu. Então essas foram as expressões, tem muito mais. Nos próximos vídeos a gente vai discutir sobre isso também. Então, ó, não fale. Então, feito nas coxas, mulata, criado mudo, cabelo ruim, pichain, bombril e disputar a negra são expressões extremamente ofensivas. Comece a mudar o seu vocabulário, pois a língua é dinâmica, a língua é cultural, a língua é extremamente histórica. Bom, identificou essas expressões, aprendeu essas expressões, agora comece a fazer testes, né? Comece a substituir. Crie frases substituindo para que você, na hora de falar, você pense a respeito. Dá uma pausa e fala, ops, posso substituir? Então, o faça. Valeu! Esse foi mais um vídeo aqui no canal Pensando Sociologicamente as expressões racistas. Dê o like, se inscreva no canal e escreva aí qual que é a palavra que você acha também meio ofensiva. Independente se ela seja racista, homofóbica, gordofóbica, sexista. Vamos pensar a respeito. Valeu!